E aí, como estamos? Já faz um bom tempo desde que eu escrevi todo o roteiro do meu mangá Reino Ilusório, e nunca tive a iniciativa de começar a desenhar as páginas. Quer dizer, até tive, mas o resultado foi tão tenebroso que eu nem considero isso uma tentativa válida. Mas no vídeo de hoje eu vou finalmente virar essa página, então assiste até o fim para não perder nenhum detalhe sobre esse tão aguardado projeto. Aguardado por mim, pelo menos. Além de ser o protagonista de Reino Ilusório, Dex foi literalmente o primeiro personagem que eu criei. E outra curiosidade também é que ele é um dos poucos personagens que eu me dei o trabalho de criar um sobrenome. O sobrenome Potens, que significa poderoso traduzido do latim. Já o nome Dex foi só uma inspiração aleatória que tive mesmo e fui embaralhando as letras até ficar alguma coisa massa. Pelo menos na minha cabeça. Já falei alguns vídeos atrás sobre como e quando eu comecei a criar toda essa história na minha mente, mas o ponto principal é que eu era um moleque de 12 anos, então a maior dificuldade na época que eu tava escrevendo o roteiro foi fazer alguma coerência com todas as ideias soltas que eu tinha, dar um começo, meio e fim pra essa história, e, ao mesmo tempo, manter as ideias que eu tive no início, porque pra ser bem sincero com vocês, a vontade que me dava era de simplesmente apagar e reescrever tudo. O que, pensando agora, pode não parecer uma má ideia, mas esse pensamento se deve muito ao problema de perfeccionismo que eu tenho. Então alimentar isso definitivamente é uma coisa nem um pouco agradável. Uma curiosidade a mais é que esse mangá quase mesmo se chamaria Dex Adventures. E bom, acho que eu nem preciso explicar o porquê de ter mudado para Reino Ilusório, né? Não que fosse um problema muito grande deixar como era antes, mas Adventures, seguido do nome do protagonista, é um título muito genérico. E eu queria algo que passasse mais imponência pro mangá como um todo e não só dar foco ao protagonista. Agora falando sobre o personagem em si, como eu havia dito anteriormente, ele foi o primeiro personagem que eu criei. Então é natural que ele tenha passado por diversas mudanças de design. Nesse exato momento vão estar passando aí na tela a maioria dessas mudanças que eu fiz ao longo dos anos. E eu digo a maioria pelo simples fato de que vários dos desenhos antigos que eu tinha dele, eu simplesmente joguei fora. E eu me arrependo muito disso, então já fica a dica, não joguem seus desenhos antigos fora, é sério. Continuando, nesses últimos desenhos que passaram na tela, dá pra ver que ele já tinha um design muito próximo do que eu fiz no desenho atual, por justamente minhas ideias já estarem mais consolidadas em relação ao personagem. Agora, algo no design que é nítido que não mudou ao longo desses anos foi o cabelo, e eu mantive ele assim de forma proposital mesmo, até porque eu realmente gosto de desenhar cabelos mais simples. Não que eu seja preguiçoso, é que depois que você faz um mangá, você começa a desenvolver as manhas pra isso. Sobre essa coisa que ele tá segurando, como é que eu posso dizer? Isso é tipo uma espada dele que parece com qualquer outra coisa menos uma espada. A principal inspiração pro design dela foi o meu violão. Sim, tipo um Madara da vida. E ela serve tanto de espada quanto de escudo. Algumas outras perguntas vão ser respondidas no próprio mangá, tipo, como é que ele consegue se defender e atacar usando esse trambolho? Mas já adianto que esse equipamento é bem mais leve do que parece. Enya, a arqueira e estrategista do trio. Desde o início eu sempre tive muita dificuldade mesmo em desenhar personagens femininos. E o que é que eu fiz? Criei a Enya sem ter desenhado outra personagem feminina antes. Parabéns pra mim. Então, como é de se esperar, os primeiros esboços dela foram muito másculos. Acho que essa seria a palavra correta. E completamente fora das proporções da anatomia feminina. Eu vim tratando esse bloqueio em mim ao longo do tempo, porque esse é um empecilho muito mais psicológico do que técnico, propriamente falando. É basicamente uma quebra de antigas ideologias que eu mesmo fui criando sobre a figura feminina. Mas enfim, a ideia do design dela, assim como do Dex, simplesmente spawnou na minha mente. E eu coloquei isso no papel. Naquele tempo, minha bagagem visual era extremamente limitada, então qualquer semelhança com outros personagens por aí não passam de uma mera coincidência. Curiosidade, o nome dela era originalmente escrito assim, mas eu decidi trocar o A pelo E para evitar das pessoas chamarem ela de Anya, já que a pronúncia certa sempre foi Enya. Algo que eu também gosto bastante de trabalhar nos meus personagens é a ideia de atribuir funções que superem fraquezas. Ela, por exemplo, é bem fraca fisicamente,
mas é uma estrategista implacável em campo. Por isso a decisão de transformá-la em uma arqueira. Aliás, essas extensões que tem em seu arco são reflexo dessa falta de força da personagem. São essas coisas que fazem com que ela consiga puxar muito mais a flecha sem se esforçar tanto. Parando agora de falar sobre aspectos visuais, a personalidade dela é um tanto quanto peculiar, mas definitivamente não é num bom sentido. Ela costuma ser arrogante e age de forma dura com os outros, às vezes sem nem pensar, porém isso é muito mais um mecanismo de defesa do que um mau caratismo da parte dela, e isso vai ser bem mais aprofundado e explicado nos capítulos de Reino Ilusório. Mas mesmo com todo esse pesar em seu semblante, ainda assim existe alguém em quem ela realmente confia. Racing, o líder do trio principal. Diferente dos dois personagens, esse foi o único que eu coloquei um significado no nome. Racing é uma outra forma de escrever a palavra racing, que do inglês para o português significa corrida, correndo, enfim. Isso se deve pelo fato desse personagem ter uma velocidade absurda como principal aspecto. A maior inspiração para a criação desse personagem foi que desde mais novo eu sempre gostei da sensação de velocidade extrema. É claro, sempre fui péssimo em jogos de corrida, mas sabia de cor onde ficava cada uma das caixas de vida do Sonic 2. Voltando pro Racing, eu fiz ele ser um personagem realmente rápido, não ao extremo como um velocista, mas num contexto humanamente possível. Em uma situação de combate, ele pode facilmente chegar a incríveis 40 km por hora usando essa chinelinha de madeira aí. Imagina se ele tivesse com a escada em cima. Como eu disse no início, ele é o líder do trio principal, composto por ele, Dex e Enya. E esse foi um dos poucos aspectos que eu também mantive desde o começo da história, lá nas primeiras ideias sobre o que eu faria com esses personagens. Inclusive, eu até cheguei a desenhar esses três há alguns anos atrás. E aqui vocês conseguem ver nitidamente quantas semelhanças e diferenças existiam ao mesmo tempo se tratando do design deles. E falando em design, vocês provavelmente perceberam essa coisa amarrada no braço dele. Pois bem, isso aí é uma ferramenta tal qual a do Dex. Sim, eu e minhas duvidosas escolhas de design. A explicação da vez é que essa é uma ferramenta feita para rasgar o inimigo. Como o ponto forte do Racing é a velocidade, nada mais justo do que usar toda essa velocidade em combate, não é mesmo? Além disso, as pontas desse equipamento podem servir para estocadas violentas, dando a ele liberdade total na maneira com que ele vai batalhar. Agora que finalizado os 3 desenhos, eu tenho 2 confissões a fazer. A primeira é que eu fiquei realmente feliz em poder desenhar esses personagens do jeito que eu tinha imaginado. Depois de anos praticando, você começa a filtrar muito melhor os seus gostos, o seu traço e até alguns elementos que parecem simples, porém fazem total diferença no resultado final das suas artes. E a segunda confissão é que nesse ponto da gravação, eu iria perguntar a vocês se gostariam de uma segunda parte desse vídeo. Mas quer saber? Eu vou fazer uma parte 2 de qualquer jeito, porque dada a quantidade de elementos e personagens que ainda faltam para de fato começar a desenhar as páginas do mangá, seria bem injusto simplesmente parar por aqui. Mas enfim, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, isso realmente significa muito para mim. Ah, e uma última coisa, aguardem porque eu voltarei com mais novidades sobre Reino Ilusório bem em breve. Eu vou ficando por aqui, espero vocês num próximo vídeo, então até lá, se inscreve no sininho, ative o like deste canal. Valeu!